É difícil imaginar alguma premiação que nunca tenha sido alvo de controvérsias. Em alguns casos, os resultados duvidosos acabam roubando a cena e sendo a capa das principais manchetes no dia seguinte após a entrega dos prêmios. Independente de qual seja ela, no fim do dia toda a premiação é formada por pessoas, e se o status de cada uma delas está diretamente ligado ao impacto que ela causa em sua indústria e à relevância diante do público, não é de se estranhar que muitas decisões sejam questionadas. Como nenhuma delas precisa justificar suas escolhas, em algumas situações o público e a crítica especializada se unem para se perguntar: qual critério foi utilizado aqui? Muita gente não curte esse tipo de questionamento, fala que é choradeira, que todo mundo merece só por estar ali, mas se realmente fosse tudo tão simples assim, seria muito mais fácil pegar o nome de todo mundo e sortear no papelzinho. Será que alguma grande premiação teria credibilidade usando esse método? Não duvidando que algumas não possam fazer, ou em alguns casos premiar só quem foi ao evento, mas enfim. No próximo dia 20 de novembro vão ser anunciados os indicados ao Grammy 2020, e pra gente aí aquecendo esse tema que com certeza vai dar o que falar, hoje eu separei aqui algumas das vitórias mais polêmicas que já rolaram por lá. Nem todas foram exatamente tidas como injustas, mas a grande maioria foi, no mínimo, na falta de outra palavra, surpreendente ou inesperadas. Vamos lá? A categoria Best New Artist, ou Artista Revelação, é uma das que mais causam polêmicas, pois as regras para concorrer nela são constantemente atualizadas e ainda assim é bem difícil determinar o que é ou não um artista revelação. Para esse ano, muita gente ainda está em dúvida se a Lizzo vai ou não estar entre os indicados dessa categoria, pois ao todo ela já lançou 3 álbuns, apesar do reconhecimento só ter vindo esse ano, porém eu acho que está permitido sim, pois em 2012 a gente teve um caso praticamente igual. Após lançar o seu álbum de estreia em 2006 e o segundo em 2008, foi com o disco Chamber Music Society, lançado em 2010, que a cantora de jazz Esperança Spalding ganhou a maior atenção do grande público e rendeu a sua primeira indicação ao Grammy, justamente nessa categoria. Se definir o que é um novo artista já é complicado, a escolha do vencedor por si só também não fica atrás. Afinal, eles estão premiando quem teve a melhor estreia no sentido de qualidade, vamos dizer assim, ou quem já chegou causando um grande impacto e tem mais chances de se projetar no futuro. A Esperança é uma artista muito talentosa, além de cantora, ela é também instrumentista, porém dos 5 indicados daquele ano, além dela ser a menos conhecida, parecia ser a que tinha menos chances, pois ela estava concorrendo ao lado de nomes como Florence and the Machine, Mumford & Sons, Drake e Justin Bieber. No auge da Baby Fever, eu acho que eu nem preciso falar o quanto a vitória dela foi questionada na internet, porém até os veículos de grande porte também se surpreenderam bastante com a vitória indo para ela. O Florence and the Machine estava bombando demais no mundo todo com Dog Days Are Over, o Mumford & Sons teve uma estreia super aclamada pela crítica, tanto que no ano seguinte eles venceram o prêmio de álbum do ano. O Drake ainda não era esse monstro que ele é hoje, mas o álbum de estreia dele já havia pegado o primeiro lugar nas paradas, e o próprio Bieber, que era o fenômeno de vendas da época. A vitória da Esperança foi anunciada pela Billboard da seguinte forma: em uma chocante surpresa, a artista de jazz Esperança Spalding ganhou o prêmio de Artista Revelação no Grammy Awards na noite do último domingo, vencendo os amplamente favoritos Justin Bieber e Drake, bem como Mumford & Sons e Florence and the Machine. Outros veículos, como o jornal The Guardian e a MTV, também anunciaram a vitória dela como algo muito inesperado, porém ninguém chegou a colocar assim um mérito do trabalho dela em pauta. Algo um pouco diferente do que rolou no nosso próximo caso. Em 2018, Bruno Mars fez o Rapa no Grammy e levou todos os principais prêmios da noite. Álbum do ano pelo 24K Magic, gravação do ano pela faixa de mesmo título e música do ano por That's What I Like. Teve quem concordou, teve quem não concordou, porém nada demais. A grande polêmica da noite, no entanto, veio na categoria Melhor Gravação Pop, onde concorriam Kelly Clarkson com Love So Soft, Pink com All About Us, Lady Gaga com Million Reasons, Kesha com Praying e Ed Sheeran com Shape of You. Pra grande maioria parecia tão certo quanto 2 mais 2 que a vitória provavelmente iria pra Kesha, que após anos sendo taxada como uma cantora de hits fáceis, entregou uma baita música em seu retorno à indústria, mostrando que o grande público ainda não tinha visto metade do seu talento. Lady Gaga obviamente também era uma outra forte candidata, mas o Ed em si parecia que estava concorrendo ali mais por ter tido o maior hit daquele ano. Eu fiz questão de organizar os tópicos desse jeito justamente para ficar um pouco mais claro como é difícil entender a lógica da premiação. Pois se a esperança vencer de nomes como Justin Bieber e Drake apontava as coisas para um lado, Shape of You do Ed Sheeran vencer de todas as outras concorrentes dessa categoria aponta para uma outra bem diferente. A transmissão do Grammy é feita com alguns segundos de atraso em relação ao que está acontecendo na arena. E apesar deles terem conseguido cortar do que foi para a TV,
Vários jornalistas reportaram que uma vaia muito grande tomou conta do Madison Square Garden quando a vitória do Ed foi anunciada. Já na imprensa pós-evento, enquanto The Insider destacou que as pessoas se irritaram com uma música básica de pop ter vencido sobre uma balada emocional, o britânico The Mirror destacou outros pontos. Lady Gaga escreveu Million Reasons como um processo de cura para se recuperar de um grande desgosto. Cash escreveu Praying após passar pelo seu pior pesadelo. Shape ouviu do Ed Sheeran sobre uma garota que ele conheceu numa boate e ficou com tesão. Parabéns, academia, obrigado por isso. Tudo bem que essa não é a melhor linha de raciocínio, afinal uma inspiração pode vir de qualquer lugar e tudo vai depender de como você coloca a sua ideia em prática. Mas má execução não me parece ter sido os casos de Praying ou Million Reasons. Ed Sheeran, vencendo uma categoria onde havia outras 4 mulheres, colaborou para uma discussão ainda maior que acabou resultando no afastamento do presidente da premiação. Ao ser questionado sobre a dominação masculina entre os vencedores e indicados da noite, Niall Portnoy rebateu as críticas. As mulheres que têm criatividade em seus corações e em sua alma, que querem ser artistas, se destaquem. Eu acho que assim vocês serão bem-vindas. Pegou muito mal, pegou muito mal, pegou muito mal. Ele acabou se afastando depois de 16 anos na liderança da premiação, mas o mais engraçado nessa fala dele é justamente essa parte. Mulheres que têm criatividade em seus corações e em sua alma. Pelo visto, para ele, Shape of You era uma música com mais alma e coração do que Praying ou Million Reasons. Vale lembrar que não é como se o mundo inteiro tivesse se revoltado com o Ed. Afinal, ele também venceu nomes como a própria Gaga e a Kesha, além de Lana Del Rey e Imagine Dragons, na categoria Melhor Álbum Pop com Divide. E nessa daqui, nenhum questionamento maior, além dos fãs mais fervorosos, foi levantado. Até aqui a gente teve casos dúbios sobre vence quem vende mais ou vence quem tem mais qualidade. Mas em 2015, o grande favorito álbum do ano acabou perdendo o prêmio para um disco que estava bem lá embaixo na lista de apostas. Os indicados eram Girl do Pharrell Williams, X do Ed Sheeran, In the Lonely Hour do Sam Smith, Beyoncé da Beyoncé e Morning Phase do Beck. Considerando que o Grammy é uma premiação americana, Beyoncé tinha um álbum mais vendido entre os indicados e o mais aclamado pela crítica com uma nota 85 no Metacritic. Números à parte, não vamos esquecer do grande impacto midiático que ele causou ao ser lançado de surpresa, ressignificando também o conceito de álbum visual. Eu falei que não ia dar opinião, mas eu vou dar uma aqui agora. Eu acho que toda essa controvérsia teria sido bem menor se o prêmio tivesse ido pelo menos para o Sam Smith. Naquela noite ele já tinha ganhado o prêmio de Artista Revelação, Música e Gravação do Ano, ambas por Stay With Me. O álbum dele também foi um enorme sucesso de vendas, tanto que passada a premiação ele até ultrapassou a Beyoncé em números tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Enfim, não teria sido uma surpresa. Mas quando anunciaram o Beck, foi aquela zebra. Entre as matérias do dia seguinte, a CNN divulgou uma matéria chamada Como Beck Venceu a Beyoncé, afirmando que a justificativa mais lógica tenha sido a divisão de votos entre os favoritos. A Vox também divulgou uma matéria com o mesmo título, apontando a mesma teoria. Basicamente, todo o veículo anunciou a vitória do Beck com o nome da Beyoncé atrelado. Beck vence Beyoncé, Beck desbanca Beyoncé, como Beyoncé perdeu o Grammy, etc. Daí eu pergunto pra vocês, por que vocês acham que ela era o parâmetro? Daí eu pergunto de novo, alguém consegue nomear alguma música do melhor álbum do ano no Grammy de 2015 sem olhar no Google? Não que ninguém tenha escutado o disco, mas o público do Beck é tão restrito que eu acho que nenhum deles ia estar assistindo esse vídeo. O ano de 2001 foi incrivelmente satisfatório pro duo Steely Dan e, bom, incrivelmente estranho para todo o resto. Muito popular nos anos 70, após 20 anos em hiato, eles lançaram no ano 2000 o álbum Two Against Nature, gerando uma grande discussão nos Estados Unidos sobre como as várias vitórias deles aconteceram. Até mesmo o canal ABC, geralmente emissoras não se posicionam muito quanto a esses assuntos, né? Publicou que nomes como Eminem e NSYNC tiveram seus prêmios roubados. Tá, mas quais prêmios eles roubaram mesmo? Em 2001, os indicados a melhor álbum pop eram Madonna com Music, Britney Spears com Oops, I Did It Again e NSYNC com No Strings Attached. O prêmio foi pro álbum de jazz rock do Steely Dan. Já na categoria Melhor Gravação Pop de Duo ou Grupo concorriam Backstreet Boys, NSYNC, os irlandeses do The Corrs com a maravilhosa Breathless e novamente deu Steely Dan. Nenhum desses, no entanto, passou perto de tanta polêmica do que quando eles venceram o álbum do ano, desbancando nomes como Beck, Radiohead, Paul Simon e o grande favorito da noite, o que todo mundo tinha certeza que ia levar, Eminem com The Marshall Mathers.
O álbum do Eminem é mais um caso de que era o mais aclamado pela crítica e também o que mais tinha vendido entre todos os indicados. Foram mais de 35 milhões de cópias, enquanto o do Steely vendeu pouco mais de 100 mil. E aqui a gente tem um ponto. Muito se fala sobre divisão de votos por vezes acabar derrubando um favorito. Até eu mesmo já cheguei a pensar sobre isso. Mas nesse caso a gente tinha 4 álbuns que circulavam ali entre o rock, alternativo e folk, apenas um de hip hop, justamente o mais bem avaliado pela crítica e o mais vendido entre todos, e ainda assim não rolou. Esse é um dos casos mais conhecidos de vitórias controversas na premiação e até hoje, quando qualquer veículo vai fazer alguma matéria sobre esse tema, ele sempre aparece lá em destaque. Um caso que não gerou tanto disse-me-disse assim por conta do reconhecimento dela em outras categorias, rolou em 2008, quando o álbum Back to Black da Amy Winehouse perdeu o prêmio principal da noite após vencer em todas as outras a qual ela havia sido indicada. Além do prêmio de Artista Revelação, Rehab venceu os prêmios de Melhor Gravação Pop Feminina, naquele ano ainda tinha essa diferenciação, Música do Ano e Gravação do Ano. Back to Black também desbancou Bon Jovi, Feist, Maroon 5 e Paul McCartney em Melhor Álbum Pop, porém o prêmio de Álbum do Ano acabou não rolando. Além da Amy, nessa categoria concorriam Foo Fighters, Vance Gill, Herbie Hancock e Kanye West com o poderoso Graduation. A Amy foi a artista mais premiada do Grammy naquele ano, e nesse caso a pulga atrás da orelha ficou por conta de como o álbum que tinha sido o melhor em todas as outras categorias principais, na mais importante ficou atrás de um que nem nas suas categorias de base foi unânime. Apesar do Kanye também ter sido apontado como um outro favorito ao prêmio, o álbum do ano em 2008 acabou ficando com o pianista Herbie Hancock, que ao todo recebeu 3 indicações na noite, uma delas em melhor performance de jazz, onde ele perdeu para o saxofonista Michael Brecker. Espumar por ela ter perdido apenas um dos 6 prêmios ao qual ela concorria talvez não fizesse muito sentido. Mas eu acho que baseado em todos esses casos, vocês já devem ter percebido que lógica nem sempre é o melhor caminho para tentar prever os vencedores do Grammy. Mas bom, até aqui a gente já viu casos com características bem diferentes. O mais aclamado pela crítica vencendo o mais popular vencendo o favorito da crítica, o mais aclamado pela crítica e mais popular ao mesmo tempo perdendo para algum aleatório. Porém, aí é que tá. Apesar dos resultados virem de pontos de vista diferentes, em todos eles a gente viu a discussão sendo fomentada pelo público e pela mídia. No entanto, por aqui a gente tem casos onde nem mesmo o vencedor concordou com a própria vitória. Entre gigantes como Drake, Jay-Z, Kanye West e Kendrick Lamar, em 2014 o prêmio de melhor álbum de rap foi para o The Heist, da dupla Macklemore e Ryan Lewis, algo que nem o próprio Macklemore entendeu como isso aconteceu. Kendrick Lamar era o grande favorito da noite e um dia após a premiação, Macklemore divulgou no Instagram uma carta direcionada a ele. Eu queria que você ganhasse e você deveria ter ganhado. Você foi roubado. É estranho e ruim que eu tenha te roubado. Eu ia dizer isso durante o discurso, então a música começou a tocar enquanto eu falava e eu congelei. De qualquer forma, você sabe. Parabéns pelo ano e pela sua música. Essa carta dividiu aí opiniões, muita gente achou que ele poderia só ter mandado um SMS pro Kendrick e tal, e uma das críticas, com um leve toque de humor, veio por conta de um outro concorrente da categoria, no caso, o Drake. Eu fiquei tipo, você ganhou, pra que publicar sua mensagem de texto? Pegue seu prêmio e se sentir que não mereceu, vá fazer músicas melhores. Pareceu falso, não foi genuíno. E nomear só o Kendrick, isso foi engraçado. Não, nesse caso você roubou todo mundo. Todos nós precisamos de mensagens de texto. Disse o canadense em entrevista para Rolling Stone. Apesar de tudo isso, o Grammy tá longe de perder o status de maior prêmio da música que ele carrega. Afinal, se a gente consegue contar aqui os casos que geraram grande polêmica, é porque todos os outros, entre mais pra lá, mais pra cá, parecem ter casado com a realidade da época. Lembra de mais algum? Deixa aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso e vamos nessa!